Papo rápido aqui sobre o livro Para Além da Bíblia, do Mário Liverani, tá? E qual que é a finalidade dessa conversa? Uns vídeos atrás eu mencionei referente ao aramaico e hebraico, e eu não sei por qual motivo, existe uma ideia, ou então existe uma tendência a galera imaginar que a fixação da linguagem do hebraico era uma fixação de cultura, era uma fixação cultural, porque decorria da leitura diária que era realizada pelos judeus da época, pelos hebreus, enquanto ritual religioso. E olha só que interessante, ritual religioso que justificaria o quê? Justificaria a proeminência de um povo sobre outro, porque esse povo, os hebreus, eles eram instruídos. Eles eram então alfabetizados, quase em sua maioria esmagadora. O que fez então esse povo então se destacar enquanto povo no correr dos séculos, também durante a Idade Média. Olha só que interessante. Lembrando que esse discurso descamba na política atual, na política de expansão territorial atual, no que seria chamado pelo Mário Liverani da atual Palestina ou Filisteia. A ideia, então, de você fixar esse conceito de que um povo mais instruído teria dominância sobre outro justamente por sua instrução, foi utilizado, obviamente, para políticas públicas, políticas expansionistas. Você discorda ou não? Não me interessa. A questão é, quando você fala sobre a ideia do hebraico ensinado, lido, estudado e alfabetizado, você está apenas criando uma fantasia. Ou se você acredita nesse discurso, você está acreditando numa fantasia. O mais importante é você perceber que isso é uma fantasia, um discurso ideológico, muitas vezes de imposição política. O discurso ideológico político que é ensinado enquanto instrumento de propaganda atual. Não é uma propaganda antiga, não. É uma propaganda atual. Que é, então, veiculada em púlpitos. Tá? Então você precisa perceber esses detalhes para que você não caia naquela ideia, não, eu sou apaixonado por determinada terra. Mas de onde veio essa paixão? Você não tem vínculo nenhum com essa terra. Quando você percebe, você está apenas refletindo a propaganda. E a reflexão de propaganda você consegue observar em vários podcasts por aí. Vários. E essa ideia da propaganda faz, às vezes, de dominância. Propaganda que visa dominância, expansão territorial e, portanto, domínio de um povo sobre outro. O que diz o Mário Liverani sobre o aramaico? Eu vou mostrar aqui para vocês uma afirmação bem tranquila sobre o aramaico que ele fala. A assimilação linguística aconteceu totalmente a favor do aramaico. A assimilação do quê? Teve a diáspora, a primeira diáspora, todo mundo se espalhou lá pelas terras, todo mundo que os hebreus, os judeus, reino de Judá, reino de Israel, exílio babilônico. Isso durante sucessivos séculos, décadas. Ou seja, um povo se impondo sobre outro. E aí que a gente entra também naquela ideia do Império Davídico. Isso daí é utilizado em alguns livros. Eles chamam Império Davídico, ou seja, o reino de Davi dominando sobre outro. O que é considerado pela arqueologia uma ficção. É um simples discurso. Um discurso, justamente, que justifica a dominância de um povo sobre outro. A questão é que assumir-se dominado hoje teria reflexos em políticas públicas, em políticas de Estado. Então, eu recomendaria cuidado na hora de analisar esse tipo de detalhe. Aqui, especificamente, é falado sobre a dominância assíria, que decorreu, portanto, do fortalecimento do que seria hoje a região do Iraque, Irã, um pedacinho do Irã, o que seria a cidade-estado babilônica, que é considerado pelo Mário Liverani como uma cidade-templo. A Babilônia, pelo Mário Liverani, é considerado uma cidade-templo. O que ele fala aqui? A assimilação linguística que aconteceu totalmente a favor do aramaico, que era a língua mais difundida no Império, em particular nas zonas, a Babilônia, a Síria. Ou seja, o aramaico era a língua na Babilônia e era a língua síria. De onde vinham a maior parte dos deportados. Na própria Assíria dos séculos VIII e VII, o aramaico se juntou ao assírio, aramaico, língua aramaica, com a língua assíria, como língua da administração, para não dizer da linguagem falada. Ou seja, era a primeira língua formal, a língua de Estado, a língua de governo,
e depois a língua falada entre o povo, porque o aramaico era conhecido por sua estrutura simplista. E geralmente a língua que se difunde enquanto língua universal não é a língua complexa, é a língua mais simples. A assimilação religiosa não resultou de modo algum na imposição da religião assíria, exceto no âmbito de algumas cerimônias de Estado e de algumas declarações de princípio. Resultou, porém, num difuso e variegado sincretismo entre os múltiplos cultos importados dos recém-chegados, as persistências dos cultos cananeus e uma revisão do javismo que pelo menos alguns dos sobreviventes viram como o mais forte elemento de autoidentificação e até de ligação com o reino, irmão e sobrevivente de Judá. Mas certamente o resultado deve ter soado inaceitável aos javistas ortodoxos do sul. Por que ele está falando do norte e sul? Reino de Israel, reino de Judá. Reino de Israel vinculado prioritariamente a El, depois transfigurado à figura de Yahvé. Reino do sul vinculado a Yahvé, que provavelmente era um deus árabe. Mas certamente o resultado deve ter soado inaceitável aos javistas ortodoxos do sul. Veja-se a condenação deuteronomista de 2 Reis 17, 29 e 34, com notícias sobre as divindades dos imigrados. Que justamente então, e precisamente por reação aos eventos, e a consequência condição do norte, deram forma a uma religião cada vez mais precisa e exclusiva. A exclusividade, então, decorreu da influência assíria e babilônica. É isso que ele está falando aqui. E olha só que interessante, o aramaico já era provavelmente a língua formal de governo ou de formação de Estado já no século VII e VIII, antes de Cristo. Então o aramaico, antes, 200, 300 anos antes do exílio babilônico, já era a língua corrente. Não era a língua exclusiva, mas já era a língua corrente. Então a gente faz a seguinte digressão. Da onde que veio a influência aramaica sobre o povo hebreu, que depois se reflete no povo do primeiro século? De onde veio essa influência? Pelo registro arqueológico, pela condução da língua na estrutura linguística, é muito evidente que essa influência veio do exílio babilônico. Portanto, o povo hebreu, enquanto povo, ele foi formado em sua língua através da influência direta do exílio babilônico. E daí a gente retira outras influências. O mito criacionista teve influência babilônica, dilúvio, o livro de Jó, que na verdade é uma poesia em prosa. A gente começa a definir o que seria o zoroastrismo, a dicotomia e dualismo do zoroastrismo, influenciando na formação da figura de Yahvé e na forma como Yahvé se porta perante o povo. O Deus que faz o bem e que faz o mal. É por isso que depois a gente vai ter as discussões de divergência, por exemplo, da visão dualista de João, o evangelista, ou o diácono, que faz às vezes de substituição do que seria a proeminência do Deus único em fazer o bem e fazer o mal. Qual a substituição? Satanás, o diabo, o inimigo. Essa substituição, ela nasceu em João? É óbvio que não. Óbvio que não. Se você observa a própria estrutura, por exemplo, do Evangelho de Mateus e da igreja matiana, que provavelmente era uma igreja judaizante, de influências óbvias judaicas, ou seja, que nasceu do judaísmo, a gente vai ter essa mesma dicotomia. Por influência do que? Essa dicotomia nasceu do nada? Não. Ela teve influência direta e específica da dominância babilônica. Provavelmente também por influência dos assírios, também da visão egípcia, a própria estrutura da língua copta, que veio então gerar algumas estruturas de palavras vinculadas a Javé, e aí depois ele faz inclusive o estudo do que seriam os nomes javistas, né? Os nomes de influência diretamente javistas que não eram conhecidos antes, principalmente do exílio babilônico. Então o exílio babilônico ele foi sim um divisor de águas. Um divisor de águas. Só que é incorreto você falar que o hebraico era a língua corrente falada, estudada, lida no primeiro século. Não era. A tradução dos 70 era a principal tradução lida pelos evangelistas. Isso é claro pelo estudo linguístico, pela variação de palavras específicas que só ocorreram nos 70. A exemplo da Virgem de Isaías. Então, tente perceber quando você faz determinado discurso, por exemplo, não,
Enquanto outros povos eram absolutamente analfabetos, os hebreus tinham índices de alfabetismo de 80% a 90%. Da onde você tira isso? Da onde que vem essa informação? Porque essa informação ela é uma ficção. Ela é uma peça de propaganda. Uma peça de propaganda atual. Não na época, atual. Se você pegar os estudos da curva limítrofe de analfabetismo, ainda no século XIX, no que seria hoje o Israel moderno, você vai ver índices que beiram 90%. Então, se você faz o estudo cadenciando, escalonando esse mesmo índice ao primeiro século, você vai ver que no primeiro século, primeiro, alfabetizado era quem? Era o citadino, aquele que estava atrelado às cidades. Não necessariamente o morador, mas atrelado, talvez por comércio. Porque ele precisava, prioritariamente, fazer o registro contratual. Era comércio. O desenvolvimento e a expansão da escrita se deu inicialmente pela necessidade do registro comercial. Isso daí é trabalhado nos registros de Ugarit. Depois, o registro religioso. E por que depois? Porque pelo registro religioso, você teve primeiro a formação da tradição oral. Então, nos primeiros séculos, o registro escrito ele não era prioritário. Ele era secundário. Porque a tradição oral, inclusive, ele era mais confiável. Isso daí é trabalhado por alguns personagens da patrística. Eles consideravam a tradição oral mais confiável do que a tradição escrita. Porque na formação da escrita, dos códices, era comum a falsificação. A escrita era menos confiável. Porque era comum a falsificação, a inserção de informações. E se a língua... Então, assim, já por essa ideia, tira da sua cabeça que todo mundo lá inserido no primeiro século estava falando hebraico. O hebraico era, no máximo, uma língua sacerdotal, uma expressão sacerdotal, por influência de alguns textos em hebraico. Ainda assim se tem dúvidas, ainda assim há dúvidas sobre isso. Por proeminência do templo em Jerusalém. Ou seja, somente os sacerdotes em Jerusalém que estariam de fato habilitados a fazer a leitura do hebraico. Os demais, de outras cidades aí, a exemplo do que seria o pequeno aglomerado de Nazaré, esses não liam em hebraico. E outra, existe uma forte conexão do que seria a figura da alfabetização com o próprio sacerdócio. Por quê? Em regra, o sacerdote não precisaria ser alfabetizado, porque ele fazia a rememoração da tradição oral. E aí a gente entra naquelas outras discussões dos escribas que tinham uma relação de confiança com o sacerdote, porque era o escriba quem colocava no papel aquilo que falava o sacerdote ou o que falava o quê? O profeta. E aí você tem o registro dos profetas analfabetos. Porque o profeta ele não precisava escrever. Ele ouvia de Deus a informação profética e repassava. Essa informação repassada depois era colocada no papel, no pergaminho, no papiro, na pedra. Vê como não tem uma relação uma com a outra? E aí depois você entra já na discussão dos copistas analfabetos. Isso é trabalhado em alguns livros por aí. Que eram os copistas escravos, que faziam a simples replicação de letras, só que esse escravo não sabia fazer a conexão entre o símbolo e o objeto. Ele era analfabeto. Ele às vezes fazia o trabalho escravo de copista sem saber o que é que ele estava copiando. Isso é trabalhado na linguística, porque você consegue observar a forma como ele faz o contorno da letra. Se você acredita hoje que o povo do primeiro século, aquele da Bíblia, do Novo Testamento, falava hebraico, lia hebraico, escrevia hebraico, se manifestava enquanto língua corrente o hebraico, tente perceber se você não está sendo vítima, alvo de uma propaganda. É quase certeza que sim. É quase certeza que você está sendo vítima de uma propaganda. E aí depois tente fazer uma conexão aí se você também não está sendo alvo de outras influências, né? Outras influências o quê? Que visam a preponderância de um povo sobre o outro. No fim é isso o que acontece. No fim é isso que acontece. Tranquilo? Breve reflexão aqui sobre a questão do aramaico que é trabalhado então pelo Mário Liverani, tá? Principalmente no que revela o Mário Liverani nesse livro. O aramaico, ele era uma língua simplificada,
Isso aí que vocês precisam ter ideia. Era uma língua corrente por influência babilônica. A Síria, que depois começou a se tornar a língua corrente lá no Oriente Médio, do que seria hoje o Oriente Médio, ou Oriente Próximo, Mesopotâmia, etc. Porque era provavelmente a língua também utilizada no comércio. Era a língua corrente comercial. E por que não a língua que era colocada então registro comercial contratual? É essa a ideia. Tá bom? Fico por aqui então. Um grande abraço a todos, tudo de bom.